Salve, salve! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Trilhas da Produção Cultural. Essa minissérie de 3 episódios, onde eu compartilho com vocês um pouco da minha trajetória profissional, alguns conhecimentos, ideias e dicas sobre produção cultural. Eu sou o João Galvão, seu guia por essas trilhas sinuosas e cheias de encruzilhadas da produção cultural. No episódio anterior, nosso episódio de introdução, busquei contextualizar essa nossa conversa abordando alguns conceitos fundamentais do universo da produção e concluímos falando sobre a etapa de criação de um projeto cultural. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, corre lá antes de continuar aqui conosco. No episódio de hoje, vamos falar sobre a etapa de planejamento, uma das etapas mais importantes e cruciais para o sucesso de uma produção. Depois da etapa de criação, onde a gente refletiu sobre os porquês e já decidimos o que queremos produzir, é o momento da gente se perguntar como e qual é a melhor maneira de realizarmos essa produção. Como vamos transformar a nossa ideia em realidade? A etapa de planejamento vai nos ajudar a responder a essas perguntas. É o caminho mais adequado e qualificado para transformar nosso desejo, nosso ímpeto de produção, nossa ideia criativa em uma produção real. Portanto, nessa etapa vamos começar a elaborar, a arquitetar, a modelar e dar uma forma mais concreta ao nosso projeto. É a hora de nos aprofundarmos nessa construção. Mas antes de compartilhar com vocês algumas dicas para o desenvolvimento e a estruturação do planejamento, quero refletir um pouco sobre a importância dessa etapa. Engana-se quem pensa que o planejamento é uma formalidade desnecessária, sem aplicações práticas e objetivas. Pelo contrário, o planejamento é uma ferramenta extremamente útil e importante por vários motivos. Em primeiro lugar, o planejamento de um projeto cultural é importante e necessário, pois ele vai nos ajudar a ponderar a viabilidade da nossa ideia. Ao longo do processo de planejamento, ficará claro o que será possível ou não realizar de tudo aquilo que foi idealizado na etapa de criação. Para tanto, vamos confrontar as nossas ideias com a realidade, buscando saber quais são os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis para a nossa produção. Nesse processo, talvez seja necessário ter que adaptar ou flexibilizar as ideias originais, na medida em que vamos nos deparando com obstáculos ou limitações. Mas é justamente esse o objetivo: conseguir identificar com antecedência esses obstáculos e limitações, a fim de se prevenir de riscos futuros e buscar as melhores alternativas para a realização do nosso projeto. Em segundo lugar, a etapa de planejamento irá nos ajudar a se organizar de forma estratégica. No trabalho de planejamento, primeiro vamos identificar, mapear todas as demandas e tarefas necessárias para a realização da nossa produção. Depois de mapear tudo, é o momento da gente organizar essas demandas e tarefas, buscando classificá-las por ordem de importância e urgência. Ou seja, levando em consideração o impacto que determinada demanda exerce sobre o ordenamento da produção, a sua importância e o tempo previsto para a solução da mesma, a sua urgência. Além disso, podemos organizar as demandas por área de trabalho. Dessa forma, a gente vai também se organizando enquanto equipe e definindo quais profissionais serão responsáveis por solucionar tais demandas. Essa organização nos dará uma visão panorâmica e profunda sobre o projeto, possibilitando que a gente conduza a produção de forma estratégica, dinâmica e fluida. Por último, o planejamento será uma ferramenta valiosíssima para a gestão e administração da produção, funcionando como um mapa, um roteiro de trabalho.
Um planejamento bem elaborado irá facilitar muito a comunicação com e entre as equipes de produção, tornando a gestão da produção fluida e bem orientada. Facilitará também a administração de todos os processos envolvidos na execução do projeto, favorecendo uma dinâmica coordenada e cadenciada. O planejamento poderá evitar falhas de gestão e administração, como atrasos e perda de prazos, falhas de comunicação entre a equipe, descontrole financeiro, desperdício de recursos, retrabalhos, entre outras coisas. Enfim, como busquei demonstrar brevemente, a etapa de planejamento é necessária para avaliarmos a viabilidade do nosso projeto, importante para a nossa organização e muito útil para a gestão e a administração da produção durante a sua etapa de execução. Isso apenas para citar, de forma geral, algumas serventias e aplicações dessa etapa. Portanto, devemos enxergar o planejamento como uma ferramenta de uso prático, que irá auxiliar e facilitar o nosso trabalho com a produção. Bom, agora que a gente já concordou sobre a importância do planejamento, é hora da gente falar sobre o seu desenvolvimento. Planejar é olhar o todo do projeto, do início ao fim. É um exercício de tentar prever o futuro. É um exercício de imaginação e intuição. Mas tem que ser também um exercício de objetividade e pragmatismo. Desenvolver o planejamento vai exigir que você realize algumas reuniões, faça alguns contatos com artistas, parceiros e fornecedores, talvez algumas visitas, cotações de preço, mais algumas pesquisas, reflexões e debates. E o ideal é que todo esse desenvolvimento seja registrado e estruturado por meio da escrita, para que ao final do processo a gente possua um documento de algumas páginas, textos e tabelas, concretizando assim o nosso planejamento. Vale destacar que desenvolver o planejamento por meio da escrita vai te ajudar muito caso deseje depois buscar financiamento junto a algum edital público ou privado, pois uma parte importante do processo de escrita e elaboração de seu projeto já estará pronta. Provavelmente você terá que adequar alguns pontos e desenvolver outros para cumprir com as exigências do edital, mas o fundamental você já terá na mão. Alô, alô, você que nos escuta aqui no podcast Trilhas da Produção Cultural. Eu sou o João Ribeiro, sou produtor cultural desde 2010. Comecei produzindo festivais de música e de bandas para minha própria banda tocar numa cidade de 50 mil habitantes e por aí comecei a minha trilha na produção cultural. Em 2017 eu terminei minha graduação em produção cultural na UF, no interior do Rio, e desde 2017 atuo aqui em Londrina, no Paraná. Vou falar um pouquinho sobre planejamento e projetos culturais e deixo aqui algumas dicas dos projetos que eu faço parte, se você tiver interesse de acompanhar e ver o que a gente tem feito por aqui. São 3. O primeiro é o projeto Banda Nova Funkart, que dá espaço e ferramentas para novas bandas autorais de Londrina e região lançarem seus trabalhos em voos mais altos. O segundo é o projeto Brisa, Saraus Artísticos, que desde 2018 faz para e com pessoas em situação de rua uma série de atividades culturais no intuito de integrá-los e garantir esse direito ao acesso cultural. E o terceiro é um festival produzido desde 2020, que é o Ciclo, o Circuito de Artes e Conceitos de Londrina. De forma geral, pessoal, eu considero muito importante no planejamento de um projeto cultural colocá-los em perspectiva no tempo. É muito importante a gente trabalhar com prazos bem calculados, inclusive para os perrengues, para os imprevistos. Se você está trabalhando aí com projetos em espaços públicos, tem que ficar atento às burocracias e às documentações que são exigidas nesse tipo de projeto. Lidar com prefeitura, com secretarias, exige considerar um prazo para todos esses trâmites. E também projetos em ambientes privados também têm suas particularidades para você contatar
os fornecedores e tudo que você vai precisar para garantir a execução desse projeto. Se você consegue colocar isso tudo numa planilha, se você consegue visualizar as diferentes etapas do seu projeto ao longo do tempo, as chances de você prever e também ter um tempo bacana para lidar com esses imprevistos vai ser bem maior. Então, põe tudo no papel ou põe tudo no computador. Hoje tem muitas ferramentas que nos auxiliam a organizar o fluxo de trabalho e não deixe de produzir. Vai que vai, um abraço! Depois de responder o que queremos realizar e por quê, novas perguntas irão nortear o desenvolvimento do nosso planejamento. Agora precisamos responder as seguintes perguntas: onde iremos realizar o nosso projeto? Quando irá acontecer? Quem irá fazer? Para quem será feito? E quanto irá custar? Bom, vamos começar tentando responder a primeira pergunta: onde vamos realizar o nosso projeto? A gente precisa definir primeiro se o nosso projeto irá acontecer em apenas um local ou se em vários, de forma presencial, online ou híbrida. Depois de definir isso, é hora da gente pesquisar e procurar os espaços ou as plataformas mais adequadas para as necessidades do projeto. É muito importante que você visite e conheça esses espaços candidatos. Avalie todas as condições que eles te oferecem antes de decidir por um ou por outro. Antes de qualquer coisa, verifique se o espaço possui todos os alvarás necessários para a realização da sua produção. Avalie a localidade e as distâncias relativas do espaço, pois isso implicará na facilidade ou não do acesso do público ao seu projeto e toda a logística de sua produção. Avalie a infraestrutura e as instalações do espaço, para garantir a segurança do público e a segurança técnica de sua produção. Confira as condições de acessibilidade do espaço. E por último, tenha uma boa conversa com o gestor do espaço. Seja sincero sobre as suas intenções, para que não haja nenhum mal-entendido durante a execução. Exponha as suas necessidades e detalhe as informações do projeto quanto à quantidade do público esperado, dia e hora de realização, tempo de duração, horários de montagem e desmontagem técnica e todas as condições para a locação do espaço. Para dar segurança para ambas as partes, não abra mão de assinar um contrato com todos os detalhes dessa conversa. Se a sua produção for online, procure conhecer bem as tecnologias implicadas na sua realização. Se for necessário, contrate um técnico especializado para te dar um suporte. Agora, vamos para a segunda pergunta: quando iremos realizar o nosso projeto? Essa pergunta diz respeito ao fator tempo, e a melhor forma de nos planejarmos com relação ao tempo é criando um cronograma. Basicamente, o cronograma é uma representação gráfica que estabelece uma relação entre o tempo e as tarefas a serem realizadas dentro do projeto. O cronograma é uma ferramenta que irá nos ajudar a controlar e visualizar bem o progresso das atividades do projeto ao longo do tempo. Um dos modelos de cronograma mais conhecidos é o gráfico de Gantt. Para desenvolvê-lo, primeiro a gente precisa mapear cada uma das ações que precisaremos executar para alcançar os objetivos do nosso projeto. Depois, vamos listar todas essas ações na nossa tabela de forma vertical em uma coluna. Essa listagem deve ser organizada levando em consideração a sequência cronológica da execução. Podemos organizar ainda a nossa coluna de ações dividindo ela em 3 partes: pré-produção, produção e pós-produção. Feito isso, agora podemos analisar essa listagem e já ter uma ideia do tempo que o nosso projeto irá precisar para ser realizado do início ao fim.
Agora é hora de dispor o tempo de forma horizontal na primeira linha da tabela, dividindo o tempo de acordo com o tamanho do projeto, em semanas ou meses. Uma dica: ao invés de estabelecer datas específicas, você pode usar mês 1, mês 2, semana 1, semana 2, dando mais flexibilidade ao seu cronograma. Agora a tarefa é relacionar cada uma das ações ao tempo determinado para sua execução, marcando a célula da tabela onde a linha da ação se cruza com a coluna do determinado mês ou dos determinados meses. Pronto, nosso cronograma está feito. Analise bem seu cronograma, veja se está tudo ali e busque não forçar os prazos. Certifique-se de que o tempo dado para cada uma das tarefas será suficiente. Já temos nosso cronograma, então já sabemos todas as tarefas que precisaremos executar. Falta saber agora quem irá executar cada uma dessas tarefas. Chegamos à terceira pergunta: quem irá fazer? É hora de pensarmos na nossa equipe de trabalho, na nossa ficha técnica, os recursos humanos, os profissionais que irão dar vida ao nosso projeto. Pesquise e busque indicações para formar a sua equipe. E forme a sua equipe na medida das demandas de seu projeto, a fim de atribuir as responsabilidades e tarefas de uma forma justa e equilibrada. Antes de contratar um profissional, verifique se ele possui as competências técnicas necessárias para dar conta das tarefas de seu projeto. Verifique também se ele possui disponibilidade e interesse no trabalho. Busque formar uma equipe diversa. Diferentes pontos de vista vão enriquecer muito o seu projeto. Por fim, compartilhe com o profissional todos os detalhes do projeto. Deixe bem claro quais serão suas atribuições, tempo de trabalho e valor da remuneração, e não deixe de fazer um contrato. Depois que estiver com a equipe formada, compartilhe com ela o seu cronograma e estabeleça quem será responsável por cada uma das tarefas determinadas em seu cronograma. Vamos agora para a nossa quarta pergunta: para quem o nosso projeto será realizado? Aqui vamos refletir sobre o nosso público, a razão principal do nosso projeto. É importante que você saiba desde o início para quem o seu projeto será feito. Ainda que sua vontade seja alcançar e atender todo tipo de público, abrangendo uma maior diversidade de pessoas, é importante que você descubra qual é o público de maior afinidade com o seu projeto, o seu público-alvo. Definir e conhecer o seu público-alvo é extremamente importante, pois todo o seu projeto deve ser construído com o propósito de se comunicar e se conectar com ele. Busque saber qual é a faixa etária de seu público-alvo, seus interesses, onde moram, suas faixas de renda, as formas e os meios com os quais se comunicam, enfim. Conhecer bem o seu público também será importante no momento em que você for buscar financiamento para o seu projeto. Certamente o seu patrocinador vai querer saber quem é o seu público-alvo. Compreenda o público-alvo como o seu melhor guia para desenvolver o planejamento de seu projeto. Todas as suas escolhas e esforços devem ser no sentido de estabelecer uma conexão especial com o seu público. Chegou a hora de respondermos a última pergunta: quanto custa o nosso projeto? A melhor maneira de responder a essa pergunta é desenvolvendo uma planilha de orçamento. O orçamento é uma das etapas mais importantes do planejamento. Ele irá detalhar todos os custos do projeto em consonância com as ações planejadas no nosso cronograma. Para elaborar o nosso orçamento, primeiro vamos mapear e listar todos os recursos necessários: artistas e técnicos envolvidos, locação de espaço, equipamentos e materiais, transporte, hospedagem, alimentação, materiais de divulgação, serviços, etc. Em seguida, vamos fazer as tomadas de preço. O ideal é que você consiga 3 propostas financeiras para cada um dos custos do projeto, a fim de comparar qual fornecedor pode lhe oferecer o melhor custo-benefício, com exceção, claro, de artistas e determinados recursos exclusivos. Pesquise, peça indicações e negocie sem forçar a barra. Você pode organizar a sua planilha dividindo os custos por áreas,
como por exemplo, cachês artísticos, equipe técnica, logística, infraestrutura e equipamentos, materiais, comunicação, decoração, despesas administrativas e tributárias, etc. Além disso, especifique a quantidade de itens, a unidade, o valor unitário e o valor total. Dessa forma, o seu orçamento ficará mais detalhado, mais fácil de visualizar e de compreender. Para facilitar, você pode procurar o modelo de planilha orçamentária que mais te agrade e, se necessário, adequá-la às características de seu projeto e às suas necessidades. Além de ser uma ferramenta indispensável para o planejamento, o orçamento também irá nos ajudar a fazer a gestão dos recursos ao longo de todo o processo de execução do projeto. Irá nos ajudar também a desenvolver, ao final de tudo, a nossa prestação de contas. Olá, muito prazer, eu sou Ed Manson, ator, diretor de produção e produtor executivo. Eu sou sócio proprietário e fundador da Sonelangelizo Produção Cultural, que é uma empresa prestadora de serviço na área de gestão cultural, sediada aqui em Londrina e dirigida por mim desde agosto de 2017. Eu acumulo aí 10 anos de atuação e experiência na área de produção artística e cultural e vim aqui conversar um pouquinho com vocês em relação ao tema de planejamento, como a gente considerar, pensar e refletir sobre esse termo de planejamento na hora da gente trabalhar na elaboração e na execução dos projetos culturais. Mas para além de uma definição mais genérica, mais corporativista, digamos assim, né, e mercadológica sobre as definições de planejamento, estruturas que têm ferramentas de gestão e metodologias de elaboração e planejamento e gestão de projetos, que é muito comum a gente ver no ambiente mais corporativo, a gente precisa trazer para a nossa... Eu acho que é importante a gente conhecer essas ferramentas, só que a gente precisa adaptar elas para o nosso contexto, para a nossa realidade da atuação no campo da arte e da cultura, por exemplo, porque a gente lida com processos que são altamente subjetivos, né? Processos que incorrem na execução de processos para se executar um projeto cultural e que, por serem muito subjetivos, não dão uma materialidade, digamos assim, uma concretude na hora de se fazer um planejamento à moda do mercado, digamos assim. Então, trazendo exemplos assim mesmo, quando eu costumo prestar o serviço de pensar em projetos, né? Elaborar um projeto para um artista, para um grupo, um coletivo, nesse ponto de planejar, ele precisa ser muito factível. A gente não pode trabalhar com um planejamento que é bonitinho no papel, sabe? Que é só bem desenhado, bem escrito, e que as metas vão ser atingidas e que os objetivos vão ser cumpridos, porque é isso, a gente lida com fatores subjetivos e que nem sempre vão levar a gente naquele resultado propriamente previsto, né? Ou desejado ou almejado na execução de um projeto. Então, primeiro, o planejamento ele tem que ser factível, ele tem que ser real, entendeu? Se a gente tem uma ideia que vira um projeto, a gente precisa colocar no papel como a gente vai fazer aquela ideia que virou projeto se tornar, né, exequível. Como que a gente executa aquelas atividades? Então, é desde fazer uma listinha básica, assim, é muito mais simples no sentido de não exigir tantas ferramentas e estruturas de gestão de projeto e tal, que estão aí hoje, né, de certo modo, para facilitar a nossa vida, mas às vezes a gente acaba ficando um tempo gigantesco preso nessas estruturas que não atendem, assim, essencialmente às demandas da nossa área, do nosso setor. Então, a dica que eu daria para a gente pensar um bom planejamento de projeto é a gente lidar com a realidade. É lidar com os fatores reais que vão resultar ali, vão impactar, seja de uma forma positiva ou negativa, na execução do projeto. Então, é botar num papel mesmo, fazer uma listinha e classificar tudo aquilo que você precisa para tornar aquela ação que você está propondo através de um projeto exequível, né? Então, faça uma lista de materiais que você vai precisar, de pessoas profissionais, equipes profissionais que você precisa
contratar para executar um projeto. Um fluxograma ajuda muito, né? Um fluxograma de tarefas sobre as etapas e as unidades, né? As equipes responsáveis dentro da execução desse projeto cultural, e uma lista mesmo assim de o que você precisa fazer para atingir aquela, né, entre aspas, aquela meta que você está propondo dentro do projeto, e também você não ignorar os riscos, os fatores de risco. Né? Um bom planejamento, ele leva em consideração aquilo que pode dar errado também. E esse é um dado que, né, a maioria das pessoas não considera ou não coloca na hora de escrever um projeto, principalmente para editais e chamadas, com um certo medo de, sei lá, isso ser uma coisa ruim, mal vista ali pela comissão de análise. Mas não, quando você prevê uma coisa que pode dar errado, você já se antecipa e se prepara para aquele imprevisto que pode surgir na execução de um projeto. Você demonstra, inclusive, uma, né, melhor capacidade de execução. Você consegue se organizar melhor. Então, lista assim, as atividades que você precisa desenvolver e coloca os fatores de risco. Né? Se não der certo o plano A, qual que é o plano B? Se não der certo o B, qual que é o C? É sempre bom ter essas perguntinhas na cabeça quando você vai propor, né, a execução de um projeto, partindo da ideia de que um planejamento ele deve prever todas as situações, ou pelo menos quase todas, que você vai enfrentar na hora de executar esse projeto e na hora de finalizar ele. Eu acho que a dica minha seria nesse sentido. Prever aquilo que pode dar errado, para a gente poder se preparar com antecedência e não ter grandes surpresas aí na execução dos nossos projetos. Bom, caros ouvintes, encerramos aqui o nosso segundo episódio. Espero que a gente tenha convencido vocês sobre a importância dessa etapa de planejamento e conseguido compartilhar alguma informação útil para vocês desenvolverem essa etapa com mais facilidade e autonomia. Meu nome é João Galvão e esse é o podcast Trilhas da Produção Cultural. Obrigado e até o próximo episódio. O podcast Trilhas da Produção Cultural é uma produção da Fresta Produções Artísticas. Tem captação e edição da Tocô Estúdio e Gabriel Kruszewski, identidade visual de Carolina Sanches, participação especial de João Ribeiro e Ed Manson, e patrocínio da Prefeitura de Londrina e Secretaria Municipal de Cultura, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC.